podemos dizer que sim, porque era um fato aguardado, portanto, não é algo que acontece sem que nós estivéssemos atentos, estávamos atentos a isso, e podemos constatar que hoje, e atualmente nós estamos com alguma coisa em torno de 4 meses, 8 semanas, 16 semanas das primeiras vacinações que foram feitas num grupo de idosos que é pouco numeroso, aquele que tem 90 anos e mais, e pouco a pouco foi decrescendo ao longo das semanas para as faixas etárias de idosos mais jovens, que são as faixas etárias mais numerosas, né? E até chegar agora, no correr dessa última semana, os últimos idosos com 60 anos e mais, tá certo? Portanto, temos completado aí praticamente a vacinação nesse grupo de 60 anos e mais, tendo sido os últimos vacinados, esses que são o contingente mais numeroso, na faixa de 60 anos. Então, o que nós estamos vendo agora é o declínio de duas coisas, que é importante que se diga. O declínio dos internamentos, e se nós formos olhar a página do Regula RN, no último gráfico do pé da página, vamos ver que a quantidade de idosos internados ela está caindo de maneira praticamente vertical. A média era de 60 e tantos % ao longo do ano passado, de idosos internados, ou seja, a cada 100 internados, 60 e poucos eram idosos. Hoje, esse número gira em torno de 35 a 37%, portanto, uma redução de quase metade do percentual. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é o da mortalidade, que, ao longo de todo o ano passado, permaneceu na casa dos 73,5% a 75% de idosos. Portanto, para ser mais claro, a cada 100 óbitos, 73 a 75 aconteciam idosos, e esse percentual hoje é de 68% dos óbitos. Ou seja, hoje, em lugar de 75 a cada 100, 75 serem idosos, hoje, a cada 100, 68 são idosos. Então, essa é uma mudança de perfil que não é aleatória. Ela é uma mudança de perfil que ela tem a ver com o esforço que vem sendo feito em relação à vacinação. Ela era aguardada e ela está podendo ser percebida hoje nos números, né? É importante que se diga isso, porque tem muita gente aí que está viajando nessa hipótese de tratamento alternativo aí, com esses medicamentos do kit COVID, mas o fato é que quando a terapêutica é verdadeira e é eficaz, os números podem ser percebidos na epidemiologia. É o que nós estamos constatando nas vacinas, dando provas de que a vacina funciona e também dando provas de que esse tratamento com o kit COVID, ele não teve qualquer impacto ao longo da pandemia, que seguiu aqui no Rio Grande do Norte, o mesmo perfil que seguiu em todo o Brasil. Doutor, então isso mostra que o perfil da COVID hoje, sobretudo aqui no Rio Grande do Norte, ele está aí com internações e mortalidades em um público bem mais jovem? Isso. Qual é o grande... Primeiro, eu queria dizer o seguinte, esse sucesso que os números mostram da vacinação para os idosos precisa ter nos municípios, que são os entes, né, os gestores do SUS que vacinam, são os municípios que vacinam, não é o Ministério da Saúde que vacina, não é o Estado que vacina. O Ministério da Saúde envia os lotes e o Estado envia os lotes, são os municípios, né? Mas quem vacina são os municípios. É preciso que haja, e é isso que o documento do Laís coloca, uma adesão muito forte por parte dos municípios, no sentido, por exemplo, de fazer a busca ativa daqueles idosos que não fizeram a segunda dose, no sentido de registrar de maneira pronta no RN Mais Vacinas a ocorrência dessas doses, para que o sistema possa ser transparente e auditável, né? É preciso que haja um esforço militante no sentido de que os municípios convençam os seus munícipes da importância de se vacinar. Então, tudo isso está dentro do documento do Laís como uma complementação a essa leitura de que a vacinação está dando certo, né? E aí você me perguntou em relação à questão do fato de que a gente está migrando para uma outra
realidade, que é a da predominância de não idosos, tanto nos óbitos quanto nos internamentos. Isso, Geraldo, é o que nos preocupa. Por quê? Porque, apesar dessa excelente notícia para o Rio Grande do Norte de que os idosos estão protegidos e começam a declinar nos internamentos e nos óbitos, os não idosos vêm substituindo os idosos nos internamentos, né, numa proporção até muito maior do que a da saída dos idosos dos internamentos. Como é que a gente vê isso? É porque, como eu disse aos ouvintes, que no Regula RN, no site do Regula RN, a gente vê que os idosos estão num declínio praticamente vertical. Nesse mesmo site, a gente vê que a fila de pacientes críticos esperando por um leito, né? São pacientes que já têm perfil de UTI, estão esperando por um leito. Ela era de 20 pacientes, alguma coisa em torno de 20 pacientes, há umas 2 semanas atrás, e hoje, ao invés dela ter declinado junto com o declínio dos idosos, que seria mais lógico, né? Se nós estamos tendo menos pacientes idosos, eles eram a maioria, deveríamos ter um declínio da pandemia como um todo, mas não. A fila hoje é de mais de 60 pessoas, em média, né? Virou a noite com mais de 60, hoje de manhã estava com mais de 60 pessoas na sala pública do Regula RN. Então, o que significa isso? Que não somente os não idosos estão substituindo os idosos nos internamentos, como eles estão chegando num número muito superior, porque a fila não para de aumentar. Então, na verdade, veja só, para a gente aproveitar o esforço que a sociedade tem feito, no sentido de vacinar os idosos, para que a sociedade possa aproveitar disso como um fruto maduro desse esforço coletivo, que não custou barato, e a mobilização de muitos esforços, era preciso que a sociedade continuasse sendo rigorosa nos cuidados, né? Do distanciamento, etc. Mas o que a gente vê hoje é que parece que as pessoas, e por quê? Os idosos estão vacinados, então vamos liberalizar geral, e isso tem produzido um custo muito alto. Eu estou dizendo que hoje há muitos não idosos internados, eles estão substituindo os idosos nos internamentos, mas, lamentavelmente, também vão substituir os óbitos. Isso é uma coisa muito preocupante. Então, queria dizer à sociedade, às pessoas que nos escutam aqui do Seridó, que é uma região que eu gosto muito, viu, Geraldo? Gosto muito do Seridó. Eu queria dizer a todos que, para que os seridoenses possam aproveitar o esforço que os municípios estão fazendo, no sentido de vacinar os idosos, que devam continuar tendo cuidados e preservando os não idosos que também podem adoecer. E não é o que nós gostaríamos. Com base no que o senhor está falando aí, né, aqui em Caicó já ouvi relatos de idosos com a segunda dose da vacina e adoeceram, né, se contaminaram com o vírus, né? Isso prova que a ciência tinha razão, né, de que, muito embora a vacina ela esteja na segunda dose, o idoso está protegido, mas não está livre de pegar o Covid. Além disso, eu gostaria de saber do senhor a seguinte situação. A gente já está aí com quase 5 meses do ano de 2021, muitos idosos vacinados, como aqui no Rio Grande do Norte. Essa proteção, ela, na opinião do senhor, claro que não tem nada exato ainda, mas deve durar 1 ano, por exemplo, o idoso vacinado agora, ele fica com 1 ano de proteção contra o vírus? Olha só, tem muita gente fazendo pesquisa disso, sabe? De quando até quando é que os anticorpos neutralizantes, como são chamados, estão presentes nos vacinados, e até agora está tudo certo. Mas tem gente que está verificando isso com grupos de acompanhamento e verificações semanais, pelo que eu soube, né? Protocolos de pesquisa, sim. E por hora não há declínio, tá certo? Portanto, a gente tá nesse aspecto está tranquilo. Em relação a pessoas que podem já estar imunizadas e pegar a Covid, isso pode acontecer, isso significa aqueles tais 50 e poucos % de proteção que a Coronavac anunciou que tinha, e isso está sendo provado, e os 60 e poucos % em relação à Oxford, que também apontou que tinha. O que há, de fato, de importante nessa questão não é o fato das pessoas poderem contrair
a doença, é o fato de que elas não desenvolvem doença grave, exceto em casos excepcionais que têm sempre que ser investigados, porque cada pessoa que toma vacina faz um processo individual de imunização. Então, se a pessoa tiver uma doença de base que dificulte a produção dos anticorpos, né? Vamos dizer que a pessoa tenha uma leucemia, tenha uma doença outra qualquer que faz com que, ou então lotes de vacina, por exemplo, determinada cidade recebeu um lote de vacina que poderia não estar funcionando, é por isso que o lote é sempre anotado. Então, podem haver situações excepcionais, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista dos produtos administrados, que podem induzir a situações muito raras em que aquela imunidade não tenha sido produzida. Mas as pessoas, então, de regra geral, em mais de 99% dos casos, os vacinados têm a proteção para as formas graves. Portanto, as pessoas não morrem. Os Estados Unidos, que já vacinaram mais de 165 milhões de pessoas, eles têm uma centena de casos de pessoas que se vacinaram e formaram imunidade, e mesmo assim adoeceram e fizeram doença grave, para dar a dimensão do pouco que é isso, tá certo? Nas pesquisas, tanto a Oxford como a Coronavac mostraram 100% de proteção, mas é um grupo de 13.500 pessoas. Quando você multiplica isso por milhões, é claro que você vai ter um ou outro caso que a pessoa pode, mesmo assim, fazer uma forma grave. Isso não invalida a vacina, né? Ao contrário, demonstra que ela, em 99,99% dos casos, ela comprova os 100% que a vacina comprovou no período da pesquisa, né? Então, isso, primeiro, se explica, portanto, as pessoas não devem deixar de ter credibilidade na vacina porque adoeceram, não. Porque o que a vacina está prometendo de mais importante é que não tem doença grave, não tem óbito, e nisso ela está se confirmando, e, portanto, as pessoas não devem perder a credibilidade por conta de situações de doença que realmente tem. Eu conheço pessoas do meu círculo próximo que tomaram as 2 doses de vacina, se imunizaram, e mesmo assim fizeram quadros de Covid e fizeram doença leve. Vou dizer, inclusive, que algumas dessas pessoas com comorbidades, né? Portanto, que eu estou, assim, pessoalmente convencido de que foi a vacina que salvou a vida delas, porque imagino que se elas tiveram a Covid, apesar de vacinadas, poderiam ter tido um quadro gravíssimo se não tivessem sido vacinadas, né? Doutor, outro assunto bastante importante, né, que inclusive diz respeito ao Comitê Científico aqui no Rio Grande do Norte, é a volta às aulas, muito tem se discutido, se debatido. Na opinião do senhor, é momento de voltar às aulas? Não é momento? O momento agora seria de vacinar os professores e os alunos. O que é que o senhor pode falar sobre esse tema? Olha, veja só, eu acho que não é momento de volta às aulas, eu acho que os decretos têm sido liberais demais, portanto, eu tenho, nesse sentido, uma visão restritiva. Mas eu acho que, por outro lado, no que toca à educação, há uma falha no sistema público do Rio Grande do Norte que responsabiliza o governo do Estado e as prefeituras no sentido de não ter oferecido de maneira satisfatória o ensino híbrido aos estudantes das escolas públicas. Porque quando eu acho que a volta às aulas presenciais não deveria acontecer agora, e eu acho isso não significa chancelar a exclusão escolar que está sendo, de alguma maneira, promovida por omissão, tanto pelo governo do Estado, como pelas prefeituras em geral do Rio Grande do Norte. Isso é preciso que seja dito, independentemente de qualquer questão de conotação político-partidária, porque eu acho que isso responsabiliza a todos, responsabiliza o governo do Estado, responsabiliza a Prefeitura de Natal. Não posso falar da Prefeitura de Caicó porque não conheço, mas responsabiliza uma quantidade imensa de municípios que eu conheço, independentemente da matiz política de quem está à frente desse poder público, tá certo? Mas é preciso a gente olhar a realidade, eu acredito nisso, sob o olhar das pessoas mais vulneráveis, sob o olhar dos mais pobres. Então, eu não posso admitir que os estudantes das escolas privadas tenham tido acesso ao ensino híbrido e quando a pandemia endurece, esses jovens e crianças têm acesso
ao ensino online, e, enquanto isso, as mães e as famílias dos jovens que precisam de escola pública ficam abandonados ao Deus dará. Isso não é admissível. Então, eu acho que é preciso que os nossos governantes assumam a responsabilidade de promover uma inclusão digital capaz de oferecer ao alunado público do Rio Grande do Norte o ensino híbrido, que significa, nos momentos mais difíceis da pandemia, o ensino remoto, nos momentos de acalmia, o ensino presencial. Mas não pode mais haver isso, até porque a gente está aí, por exemplo, com a variante indiana. Essa variante indiana, ela vai responder bem à vacina? Não sei. Então, nada impede que nós tenhamos um período muito mais longo de enfrentamento dessa pandemia do que a gente acredita. Portanto, o ensino público hoje tem que ser um ensino híbrido. Não pode mais ser isso. Então, significa o quê? O governo do Estado deveria orçar o quanto custa a compra dos laptops ou dos tablets, que é o que está sendo feito pelo governo de São Paulo, tá certo? Hoje tem tablets sendo vendidos aí a 400, 500 reais, né? Tem 160 mil crianças no Rio Grande do Norte excluídas das escolas. Portanto, é preciso que o governo do Estado, sobretudo, porque a grande parte da rede de educação é estadual, assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. E é preciso que os municípios também assumam a sua responsabilidade. Se se conjugar o esforço entre o Estado e os municípios, o nosso alunado público vai ter acesso. O Rio Grande do Norte é um dos estados mais urbanizados do Brasil. Por exemplo, o Caicó, a imensa maioria das pessoas mora na sede do município, não mora na zona rural. Portanto, um esforço no sentido de, por exemplo, se a prefeitura, junto com o governo do estado, oferecesse a internet com cobertura de abrangência na sede do município, né, e o estado oferecesse esses tablets, tá certo? E eu já fiz o cálculo, viu, Geraldo? Sei que o estado pode comprar. Oferecesse esses tablets ao seu alunado, nós teríamos, na conjugação entre estados e municípios, com o professorado numeroso que existe, a possibilidade de você oferecer aula, de você ter tutoria remota, tudo que os estudantes das escolas privadas estão tendo. Porque senão nós vamos rasgar o direito ao ensino. E isso não é admissível mais. Né? É preciso que o pobre também tenha acesso ao ensino público, mesmo que seja ensino híbrido. E é preciso que entender que o ensino público ficou mais caro, porque agora ele vai precisar, para funcionar em definitivo, e não só agora nessa saída de crise, de um polo remoto. Senão não vai ter nem remoto nem presencial. Doutor, Reino Unido, não é, Estados Unidos, Israel, por exemplo, em alguns momentos eles os moradores desses países já não usam máscara. Aqui no Brasil nós estamos com vacinação aí entre 40 anos, alguns locais 30. Qual é o futuro do Brasil, na opinião do senhor, do que diz respeito à pandemia? Dá para arriscar como é que será, por exemplo, o segundo semestre, em comparado aos outros países, ou isso está condicionado à vacina? Olha, veja só, depois que a pessoa toma a primeira dose, é preciso contar 3 a 4 semanas para a segunda dose, a depender até mais. No caso da vacina de Oxford, que ela promove já uma imunidade provisória com 3 semanas, isso pode se prolongar mais. No caso da Coronavac, tem que ser até 4 semanas. Portanto, a gente tem que calcular aí pelo menos umas 8 semanas até a pessoa ter a imunidade definitiva. São 2 meses, 3 meses, tá certo? Portanto, quero dizer a você, por exemplo, que esses idosos 60 anos e mais estão sendo vacinados agora, eles só vão ter imunidade definitiva daqui a mais 8 semanas, talvez 10 semanas com o atraso da segunda dose, tá certo? Então, eu pessoalmente acho impossível que o conjunto da população brasileira esteja vacinado até o fim do ano. Acho que a vacinação vai se prorrogar até o ano que vem. E acho que a gente só vai poder ter esse privilégio, né, esse benefício que esses países que fizeram o dever de casa de maneira mais adequada do que nós, somente no ano que vem. Diria você que o casamento entre vacinar uma parte da população e liberar a geral, como é o que está acontecendo entre nós,
está mostrando que não é um bom casamento. Nós estamos tendo crescimento do número de casos, crescimento de fila, e talvez nós tenhamos um mês de junho infernal. Doutor, algumas pessoas aqui em Caicó relatam alguma reação com a vacina de Oxford. Essas pessoas podem ficar tranquilas? A reação vacinal, ela é um sinal de que a imunidade está funcionando, né? Quando a pessoa se vacina e tem uma febrícula, tem dores, etc., isso significa que o organismo está produzindo anticorpos. Portanto, isso é benéfico, né? Significa que a reação é boa. E aquelas que não têm reação? A vacina de Oxford, que tem sido criticada em relação a casos raríssimos de formação de coágulo, etc., que são mais frequentes, por exemplo, em quem fuma. Quem fuma também tem. As mulheres que tomam anticoncepcionais também têm. As pessoas que têm a doença COVID, muito mais ainda, tanto que vem muitas vezes a falecer posteriormente, semanas depois da COVID, com infarto ou AVC, em decorrência da COVID ainda, de coágulos, de maneira que parece que é o que está apontado como risco para a Coronavac, mas as vacinas nunca são inócuas, os medicamentos nunca são inócuos. Por exemplo, a vacina contra o sarampo, que ela é mais do que necessária, ela produz, a cada 2,5 milhões de casos, produz uma encefalite relacionada com sarampo. Aquela vacina das gotinhas da Sabin também produzia, em milhões de casos, produzia encefalite viral. De maneira que não existe medicamento inócuo, nem água é inócua, né? A pessoa pode morrer afogada, né? Então não existe segurança total em relação a nenhum medicamento, mas as margens de segurança em relação à vacina de Oxford são excepcionalmente boas. Doutor Ion, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui ao Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que o senhor queira acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar dialogando com vocês e mando meu abraço aí a todos os ouvintes de Caicó e do Seridó.